Olá e sejam bem-vindos ao meu canal As Minhas Leituras. Hoje venho-vos falar de uma obra que li já há bastantes anos, mas que li já este ano a sua adaptação à graphic novel. E esta novela gráfica, Watership Down, foi uma novela que saiu agora no final do ano passado e que eu tinha muita curiosidade em ler, porque gostei muito da obra original, a obra Watership Down, de Richard Adams. Esta eu li em 2007, acho eu, e gostei bastante. Foi uma história que sempre me ficou e que de vez em quando lembro-me de alguns pedacinhos. Eu vou falar-vos um bocadinho sobre ela e sobre algumas considerações sobre esta obra e depois a adaptação à novela gráfica. Vou-vos falar um bocadinho sobre o autor da obra original, Richard Adams, um autor inglês. Foi um autor que nasceu em 1920, acho que sim, e que morreu há poucos anos, em 2016, e foi uma personagem importante principalmente na literatura inglesa. A sua obra principal e a obra mais lida é o Watership Down. E o Watership Down é uma história sobre coelhos. É verdade, não se vão embora, não se vão embora. É mesmo uma obra sobre coelhos, mas calma, vamos lá ver. Uma das coisas principais, um dos acontecimentos marcantes na vida de Richard Adams foi que ele estava a estudar e a meio do seu curso aconteceu a Segunda Guerra Mundial e ele teve que ir para o exército britânico. Ele combateu na Segunda Guerra Mundial entre os anos 1940 e 1946 e foi para ele uma experiência marcante porque participou em algumas batalhas até famosas. Este livro foi escrito passado bastantes anos depois e foi editado em 1972. Os personagens são todos coelhos, é verdade. A história deste livro é a história de um grupo de coelhos que abandonam o lugar onde estão, devido têm lá as suas causas, que depois descobrimos no livro e eu não vos vou contar, e todas as aventuras que têm ao longo da viagem para encontrar um lugar melhor para viverem. Esta história era uma história que ele contava às duas filhas, quando faziam viagens longas de carro para as manterem entretidas e acordadas, e elas depois é que o convenceram, ele já escritor, mas já tinha publicado algumas obras, e elas é que o convenceram a passar para o papel. Foi uma obra que não foi logo aceita por uma editora, foi rejeitada até várias vezes, mas depois, quando foi editada em 1972, teve uma aceitação surpreendente que ninguém dizia, porque era uma história de coelhos, e vendeu 1 milhão de cópias num período de tempo recorde, entre os Estados Unidos e Inglaterra, num período de tempo muito rápido. Este livro hoje já vendeu mais de 50 milhões de cópias e recebeu vários prémios literários. Analisando a obra, dizem que algumas personagens têm as características de alguns generais ou alguns superiores do exército com quem o Richard Adams, o autor, manteve contactos enquanto esteve na Segunda Guerra Mundial. Também são feitas algumas comparações
a personagens de dois épicos, de duas histórias épicas e com as personagens de Watership Down. Então alguns coelhos dizem-se que são muito parecidos, por exemplo, a algumas personagens da Odisseia de Homero e também da Eneida de Virgílio, dois clássicos da literatura. E as personagens são mesmo heróis épicos que vão evoluindo à medida que vão superando as lutas e as tarefas que se propõem a realizar, as dificuldades, e também têm as suas convicções, tudo com um objetivo de encontrar a felicidade e encontrar um bom lugar que para eles fosse um lugar feliz para viver, o tal Watership Down é o sítio. Com todos estes assuntos, a obra explora temas como a sobrevivência, liderança, o espírito humano, depois os coelhos muito humanizados neste sentido, que têm as suas superstições, há também um bocadinho de misticismo quase religioso, há premonições também, e depois as responsabilidades políticas também, muitos acontecimentos que podem ser vistos sobre um olhar mais político, mas para o autor, e ele disse várias vezes em entrevistas, foi simplesmente uma história que ele contava às filhas para as manter entretidas nas viagens longas de carro, não tem nada de extraordinário. Só que é uma história muito interessante e é uma história que se lê muito bem, que está bem contada, bem escrita, e as personagens são bem desenvolvidas e atraem um leitor para continuar a ler esta aventura que acaba por ser bastante interessante de seguir. Só um bocadinho de controvérsia, e isto mais nos anos mais recentes. Este livro e esta história, as personagens principais e com mais protagonismo são todas do sexo masculino, são todas os coelhos machos, é que mandam e é que falam. Muito poucas coelhas aparecem, por isso há alguma controvérsia neste sentido pelo pouco relevo que esta história dá a personagens femininas, que pode ser justificada, mas pronto, também poderia ter algumas personagens mais fortes femininas. Aqui as coelhas basicamente são na história para se reproduzir. Não há grandes personagens femininas, não há nem quase nada de paixão, nem nada de personagens femininas marcantes, não há. Todas as personagens que são protagonistas são todos personagens masculinos. E eu já vos mostrei há um pedacinho do livro. Eu gostei bastante da adaptação do livro para a obra, para a novela gráfica. A novela foi adaptada por James Sturm e foi ilustrada por um ilustrador que eu gosto bastante, que é o Joe Staffin, que eu já conhecia de outros livros e que gosto muito do tipo de desenho que ele faz. E foi isso que me atraiu, porque gostei da obra quando li, e pelo tipo de desenho que eu sabia que me iria agradar, até porque eu já seguia este ilustrador no Instagram
e ele levou quase 2 anos a pôr, de vez em quando punha desenhos de coelhos, porque estava a fazer a adaptação e ia pondo, e ele passou, coitado, passou 2 anos a desenhar coelhos. E essa também é uma das críticas que eu faço a esta adaptação. Enquanto que no livro nós temos a nossa imaginação a trabalhar para ir seguindo os acontecimentos das personagens, aqui nós vamos vendo, porque é uma novela gráfica, e acaba por tornar-se um bocadinho monótono, porque o cenário é sempre o mesmo, ou estão cá fora no campo, ou estão nas tocas, e vão falando uns com os outros. Os coelhos têm algumas características físicas que nos permitem identificá-los, mas pronto, é muito coelhos a falarem uns com os outros, e são cerca de 400 páginas e acaba por ser um bocadinho monótono. São 383 páginas e acaba por ser um bocadinho monótono estar visualmente sem grande modificação, as cores mais ou menos sempre as mesmas, os desenhos sempre as mesmas. Acho que há quase não há repetição de desenhos, formas ou posições dos coelhos, mas o livro baseia-se todo em algumas personagens, e depois fica um bocadinho, há uma certa monotonia. Também há uma adaptação desta obra para o cinema, não me lembro qual é o ano que foi, e eu lembro-me de ter visto e não ter gostado muito, e depois saiu em 2018, acho eu que foi, na Netflix, uma série de 6 ou 7 episódios, baseada também, adaptada esta obra em desenho animado. E sinceramente eu não gostei, porque não gostei dos bonecos, não gostei da maneira como estava feito, não eram desenhos, parecia desenhos de computador, e não gostei, por isso vi 1 ou 2 episódios no máximo. Acho que o que gostei mais de tudo foi mesmo ler a obra literária, porque aí nós temos a nossa imaginação e temos toda a história, todos os detalhes que o autor nos conta, e conta bem esta história. Gostei muito desta obra. Também gostei da novela gráfica, só tem aquele que se lê muito bem, mas só tem essa coisa de estarmos quase sempre a olhar para imagens e para desenhos parecidos uns com os outros. E pronto, é esta a minha opinião e sugestão de leitura para vocês. Em português, o livro chama-se Era uma Vez em Watership Down. Não sei sinceramente se é fácil encontrar, porque isto foi uma edição, eu comprei em 2007, não sei se houve reedições, não sei como é que está se é fácil encontrar este livro publicado em português. Também não é muito difícil de ler em inglês, pelo que eu vi aqui na novela gráfica, que não está editada em português, tive que mandar vir de Inglaterra. O que tem é que existem algumas palavras que as personagens usam que fazem parte de um dialeto próprio, e aí às vezes é um bocadinho confuso, especialmente se lermos em inglês. Mas a história é muito boa, as personagens são muito interessantes, e eu aconselho-vos esta leitura para quem gosta de livros de grandes aventuras, de grandes personagens, e com alguma que eu acho que, mesmo que tenha sido inconscientemente, houve com certeza algumas
situações da história que foram passadas para este mundo de Watership Down. Espero que gostem. Até à próxima. Adeus.